Bom dia, amigos ouvintes. Estamos nesse momento com o maior prazer de poder passar mais essa live aos meus ouvintes, o qual todos os dias que temos falado, nós temos usado o cuidado, o desejo que temos de que chegue até as pessoas o que realmente as pessoas não sabiam ou às vezes achavam ou acham que não precisam, né? Porque Deus, ele não exige esse montão de coisa das pessoas, não. A maior quantidade de pecado que existe é criado pelos ensinadores, porque não tem nem fundamento bíblico. Porque eles estão tirando ensinamentos, assim, de uma história bíblica. E você nunca, uma história é uma história, certo? Ela pode dar certo sendo usados os mesmos termos agora, ou pode não dar certo, ela só deu para aquele passado, ou às vezes essa história nem certo deu naquele tempo. Entendeu? E a Bíblia está sendo tomada da seguinte forma. Uma pessoa lê uma história que alguém ficou rico porque deu uma oferta a um sacerdote. Vamos supor, eu que estou falando isso, tá? Nas minhas palavras. Mas tem algo que eles acham nesse jeito aí, mais ou menos parecido. Aí eles pegam aquela história e faz uma montagem para a nossa vida atual, certo? E então, tem coisa que nem era uma coisa para ser do tipo que eles passam como algumas parábolas de Jesus. Parábolas significa comparações. Você não pode pegar uma comparação e levar a sério em todos os efeitos. Porque a comparação é uma comparação. Você fez? Não, eu só comparei com isso. Eu fiz uma base parecida dentro dessa parábola. E aí eles mandam, eles chutam pro gol, entendeu? Que a maioria deles sabe o efeito que vai dar, não é? Alguns ainda não, né? Que é aqueles que eu digo, que eu não ponho todo mundo nessa qualidade, tem alguém tentando recuperar o caráter espiritual. Tem. E sempre vai ter. Mas tem alguém que não está nem aí pro caráter espiritual dele. Ele está chutando a bola no gol. Se o que tiver lá no gol, que é o pobre de quem está cá embaixo, conseguir rebatê-la, pelo menos, né? Sair por escanteio, né? Tudo bem. Ou se eu conseguir pegar, porque aí pelo menos mal, né? Agora, pior é quando ele bate para gol, sabendo por que ele precisa desse gol, e ele chutar e a bola passar. Passa do nosso entendimento, passa do que nós tinha pensado antes e do que pensamos. Foi-se embora, fez gol. Perdemos. Não é assim que um time perde para o outro? Esse tipo de salvação programada não imita, não parece dois times jogando, um contra e o outro a favor de algo, né? Tem aí. Tem um jogando a favor do bolso e um jogando a favor da vida espiritual, bem montada, bem examinada e respeitada. Mas vai que ele não tem tantas habilidades de conhecimento e por isso ele perde a partida. Ele perde a partida.
E, e o outro, quando o erro é tão tamanho que eu já vi 2 times de futebol, para começar o jogo, um deles ajoelhar no chão e fazer uma oração. Meu Deus, faça que nós possa ganhar do nosso rival aí. E o rival ajoelha lá no outro canto. Meu Deus, faça que eu possa ganhar desses elementos. Nós precisamos ganhar esse torneio aí para, às vezes até numa Copa. Contratam-se macumbeiros, pede pessoas, oradores, fazedores de orações por aí, que nem sabe. Essas pessoas que entram numa situação desses jogadores que eu estou falando, uma pessoa dessa, ele nem sabe que Deus existe. Ele fala Deus, ele ouve falar em Deus, mas como um ditado. Como um ditado. Tipo assim, você tá igual o cachorro. Não estou comparando ninguém assim, não. Estou só falando do ditado popular. No tempo antigo, eles usam dizer, amarravam um cachorro com linguiça e ele não comia pensando que era corda. Veja a comparação. É brusca, é ruim, não é? É baixa. Mas é o público aí que fala isso. Mas vem cá, vamos pôr o pílulo aí. Uma linguiça bem comprida, assim, ela não tem mesmo olhado de longe, principalmente para quem tem as vistas curtas, porque pessoas que vai nessa balela que está acontecendo aí, ele é quase cego. Quase cego, pensa pouco, porque se ele tivesse altamente interessado, ele já tinha enxergado essa vagabundagem que está acontecendo, certo? Aí você vê a situação. A linguiça parece com a corda. Não dava um sentido que algum cachorro pudesse ficar parado, amarrado com a linguiça pensando que era corda? Dá, mas na cabeça de quem não analisa. Eu tenho que ver que o cachorro ele tem faro, ele tem uma maneira de sintonia pelo cheiro. É claro que ele ia ver que não era corda. Em pouco prazo, ele não comeria aquela linguiça que está amarrada no pescoço dele, caso ele não tivesse com fome. Agora, quantas pessoas estão, não estou condenando eles, eu estou tentando livrá-los, estão nessa situação do cachorro com a linguiça no pescoço, certo? E não come. Tipo assim, ele vai numa localidade, ouve lá o que chamam de palavra de Deus, né? Que Deus não é nome, nós usamos Deus pela altura e a potência. Qualquer um pode virar um Deus no termo dele, desde que eu tenha condições. Ele vive como um Deus, com D minúsculo, né? Não como Deus, o Altíssimo. E aí, você quer ver o pior da coisa? Não é só isso. É quando esse camarada que amarrou esse cachorro, considerando até a mim, que eu tive amarrado por muitos anos com a linguiça no pescoço, e não comi, porque eu pensava que era corda. Nesse sentido aí que eu tô falando e vocês estão me entendendo. Esse pobre que está com essa linguiça no pescoço e o outro que amarrou ele com a linguiça, por quê? Será que ele pensou que ele não ia descobrir que era uma linguiça? Ou será que ele não pensou, vou trocar para vocês entenderem, porque muitas às vezes falam, esse cara é doido, o que tem a ver salvação com linguiça? Mas será que não tem pessoas que estão pensando que ali Deus existe mesmo ali dentro? Tá mesmo que o cachorro pensar que uma linguiça era corda. Então, esqueça que homem nenhum tá para nascer aqui na terra um homem
que tem autorização de Deus para pegar daqui e pôr no céu para... Uma vez eles viram isso na Bíblia, né? Falando assim, Pedro, que Pedro traduzido significa pedra, rocha, sobre si eu levantaria a minha igreja. Quer dizer, teria só uma igreja, se fosse igrejas, como eles falam, só uma, que foi levantada em cima de uma pessoa. Você está vendo aí? Que não tem fundamento. E disse para ele, aquele que tu ligares na terra, eles cataram para eles. Eles pegam um livro qualquer, um caderno. Como que é seu nome? Enfia ele dentro d'água. Diz que deixou os pecados tudo lá no fundo d'água. Isso tem que ser muito idiota para nós continuarmos acreditando nessa façanha. Ah, mas não tem o batismo? Existe, mas em termos que é profundamente a maneira de ter que explicar, certo? Porque jamais Deus usava uma palhaçada dessa, ó, o cara tá cheio de pecado, tá matando, tá roubando, pega ele, enfia dentro d'água e depois escreve o nome dele num caderno ou diz que o que vocês ligaram na terra tá ligado no céu, manda essa tranqueira para cá que eu pego. Gente, isso é blasfêmia contra Deus, isso é blasfêmia. E então, e disse para Pedro, o que você ligar na terra será ligado no céu. Mas o que você fizer converter dos maus caminhos e ele passar a ter conhecimento, quem é ele, quem sou eu, e saber o porquê ele deixou de fazer isso e passou a fazer aquilo, em troca de quê? Para ser quem? Aí você ligou ele na terra, Pedro. E, usando as minhas palavras, eu vou recebê-lo cá em cima. Ou aonde quer que seja, que o povo pensa que Deus está aí no mundão aí para cima, né? O povo nunca pensa que Deus enche a terra, ele está em todo canto a todo momento. Nunca. É difícil uma pessoa que fala isso, certo? Ah, Senhor, meu Deus, que estás nos céus. O que é céu? Você viu? Não é triste isso aí? Então, aí, vamos voltar aqui. A situação que eu quero expor hoje está em Mateus, no capítulo 25, certo? E eu vou ler, devido a... O certo mesmo é você começar, né? Para você ter um entendimento na sua totalidade, é você ler o que diz sobre os talentos. Mas se você não tem condições de se revelar dentro desse texto, é melhor que você não pare muito dentro dele, porque você não vai entender o que se fala desses talentos, por que o próprio Deus fala que vai tomar até das pessoas que já não têm. Uai, aí, segundo essas pregações aí para trás, eles tentam fazer uma torcida, mas se ele for pela história, pelo que está a comparação, a parábola, ele vai pôr Deus como bandido, certo? E que apareça um que diz o contrário desses estudiosos. Alguém pode estar falando, poxa, mas esse cara, ele mete o pau na lei, ele mete o pau na vida, esse cara só vive com mau humor, fala das religiões. Como que é isso? Meu amigo, é porque eu só tenho um direito, só um, que me assiste, acerca da salvação. Ou dois, eu e eu. Interessante, né? Pois é. Porque não existem debaixo do céu, e é a Bíblia que diz isso, lá em Atos dos Apóstolos, e nem em cima da terra, não há nenhum outro pelo qual devemos ser salvos, a saber, Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o único intermediário
E quando ele fala no final de João 14, podendo ler o 15 também, ele diz que se guardar os meus mandamentos, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, eu e o Pai viremos para ele e fazemos nele morada. Olha aí, como que se explica isso? Tem jeito de explicar. Mas se quisessem explicarem, eles querem a moda deles. E diz também Jesus, eu não vou deixar vocês órfãos, quer dizer, abandonados, que eu estou indo embora. Mas eu vos enviarei o Espírito Santo, que ficará convosco e vos ensinará todas as coisas até o fim dos tempos. Viu aí? Então, aí, de quem era esse Espírito Santo que ele fala que ia enviar? O mesmo que ele fala no mesmo capítulo e próximo aos mesmos versículos. Eu e o Pai viremos para ele e faremos dele morada. Certo? E então, é difícil o entendimento se for procurar passar a nossa maneira, porque Paulo disse que só por divinas revelações. E como fazemos uma coisa se não somos revelados ou ensinados? E se nos ensinar errados, vamos, e nós tomarmos para nós, vamos ser errados assim tais como o que ensinou, certo? Tendo o escape se for ensinado certo. Mas que poucos estão querendo fazer isso, porque quebra a situação financeira, a maneira de firmas que se passam como evangélicos. Certo? Aqui o verso no capítulo 25 de Mateus, no verso 29 e o 30, está dizendo o seguinte: porque acerca dos talentos, que está aqui para trás, né? Que não é realidade, é uma parábola, é uma comparação, viu? Eles pegam como realidade para poder dizer que depois vai te enfiar no inferno. Você já não tinha quase nada de crença mesmo e até o que você tem, Deus vai tomar de você e vai lascar com você. Mas não tem isso na Bíblia não, senhor. O senhor é maluco, hein? Não, claro que não tem. Ou a revelação, ela tem que ser revelada. E o entendimento a alguma pessoa é porque ele não entendia. E eles aproveitam exatamente essa brecha para acabar com a vida do ser humano. E foi eles que conseguiram colocar o mundo nessa situação que está. Foi eles. Porque muitas pessoas se tornaram ateus por ver pessoas pregando e não vivendo o que prega. Pregava prosperidade, pregava bênção, pregava o céu e roubando das viúvas. Tanto que levou Tiago, naquela época, quantos anos isso, a dizer, a verdadeira, tinha alguém perguntando qual é a igreja verdadeira? Não, qual o templo? Como que está escrito lá na frente? Para ele poder identificar, tinha alguém preocupado com a salvação. E tinha feito a pergunta, porque eu não ia jogar uma palavra assim ao vento. E aí ele disse, a verdadeira religião, não religiões, é essa, não essas, no plural, é essa, a que cuida, aí passou para a igreja que é a pessoa, dos órfãos e das viúvas. Em outra tradução, diz assim, dos pobres necessitados. Você está vendo? Já tinha gente preocupado com essa época de hoje.
para mostrar para alguém quem é o verdadeiro. Não é as quatro paredes, não. E não é o engravatado, não todos, viu? Que está lá atrás usando as suas artimanhas para aumentar mais bens financeiros, não. Viu? Aqui no 29, no verso 29, vou repetir o capítulo novamente, é o 25 de Mateus, e o verso 29 e o 30. Vamos no 29. Às vezes eu corto o versículo no meio para uma explicação que seja mais objetiva, né? Porque a todo o que tem lhe será dado. Como? O que tem conhecimento, a todo que já tiver conhecimento acerca de Deus, que aqui está falando de salvação, aqui não está falando de compra de gado e compra de fazenda não, viu, meus amigos pregadores? Então, o que eu estou dizendo aqui é sobre espiritualidade, sobre salvação. Então, está falando aqui, se você já tem um pouco de conhecimento acerca, está mais fácil de você, porque aí você tendo certo conhecimento, você não vai atrás de malandro, né? E não vai interpretar a parábola com realidade. Tá vendo? Algumas até que pode ser real. E foi usado como parábola. Vou comparar com aquilo que já existe. Mas a maioria delas, nem como existir, tem jeito para ser usada. Então, você já tendo um pouco de conhecimento, eu estou lendo com as minhas palavras para ficar mais fácil, mas você pode pegar a Bíblia que está falando disso que eu estou dizendo. No verso 29. E terá em abundância, porque você já tendo conhecimento, conhecimento busca conhecimento e vai indo. E desinformações traz outras a serem desinformadas, certo? Então, você vai ter com abundância, porque você já tem um conhecimento acerca e não precisa de um homem qualquer estar decretando inferno ao céu para você. Você mesmo vai procurar ser revelado e pedir a Deus. Ele mesmo diz, se você não tem sabedoria, o próprio Deus, peça que eu tenho, eu te dou. Ou ele te dá, dito por discípulos. Mas ao que não tem, quer dizer, que está andando a esmo por palavras dos outros, não tem conhecimento, essa pessoa. Ao que não tem esse tipo de conhecimento para cair fora, como diz em Apocalipse, sair dela, povo meu, senão você vai incorrer com as suas pragas. Esse que não tem esse conhecimento, até o que tem lhe será tirado. Por Deus, é Deus que vai tomar esse pouquinho de conhecimento, quase nada que alguém tem, só para acabar de lascar com a vida dele? Não. É porque você já não tendo conhecimento, você cai na mão do lobo vestido de ovelha e até os conhecimentos que você estivesse adquirindo de alguém que seriamente estava falando, vai ser tirado. Tirado por quem? Pelo malandro que está lá te esperando como ovelha para o matador. Certo? Agora eu acredito que os evangélicos que estão me seguindo entendeu o que significa esse até o que tem será tirado. Isso aqui não é maldade de Deus, não. Ele não está falando que ele vai tirar da pessoa. Ele está falando que vai ser tirado. Mas é claro que Deus não tem maldade. Ele não faz essa covardia. Aliás, ele está irado com as coisas, com os enganos. Jesus falou, né? Eu cito sempre essa palavra. Aquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos irmãos, era melhor que amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse no mar. Agora, o verso 30. E o servo inútil, lançai-o para fora. Quem é o inútil que ele está falando aqui? Para Deus tem alguém inútil? Foi ele que fez? Será que ele fez alguém que não vale nada? Deus ia ocupar tempo com tanta sabedoria para fazer idiotas? Fazer um monte de tranqueira? Esse é o servo inútil. No que ele está falando? É porque ele não gosta de trabalhar? Ele não quer estudar? Não, aqui está falando de salvação. A Bíblia não veio para falar de negócio. Certo? Quando fala de negócio, está falando sobre uma bênção que vem sobre alguém. Certo? Então, esse servo inútil vai ser lançado fora.
Quem é que lança o servo inútil fora? Quem é o servo inútil que está falando aqui? Esse, ó, esse que não tem utilidade lá nos casarões, tá bom? Ele não tem isso aqui, ele é inútil. O que está falando aqui? Lança fora. Não tem várias delas aí que excluem o alimento? Existe delas que até o dízimo para pagar é chamado por chamada. Ele sabe até o dia da pessoa receber. E se ele deixar de fazer isso, ele é o servo inútil. Eu não estou lendo a Bíblia simplesmente, eu estou buscando por revelações, como Jesus disse, examinai-a. Porque se pôr esse servo aqui jogado fora, você colocou Deus lá na tábua de baixo. Poxa, Deus não é tão inteligente assim, né? Fez algo inútil. Prove para mim que tem alguma coisa que Deus fez inútil. Mostra. Então, eu cortei o versículo, viu? Lançado fora, parei numa vírgula. Nas trevas, ponto final. Aí, ô maluco, é Deus. Você vai lançar ele nas trevas. Nas trevas do conhecimento. Quem não conhece está no escuro. Quem é analfabeto diante das letras, ele é cego. Ele não a entende. Então, ele vai ser lançado nas trevas. Nas trevas como? Se perguntar ao chefão que mandou ele sair, porque ele não tinha renda financeira, ele vai dizer, não, ele não prestava, não. Por isso nós tirou da igreja, que nós somos todos santos, e ele era o único que não era santo. E para não sujar a igreja, a Bíblia diz para separar de quem anda desordenadamente, aí ele enxerga a ordem. A ordem que ela catou foi tacar-lhe o pé e jogar para fora. Não rende, não sustenta a situação financeira. Ele vai para as trevas. Ele vai deixar de ser reconhecido pelos outros irmãos que até eram seus amigos. Eles, aprendido da maneira cruel, eles vão ter que realmente ele precisava ser arrancado lá do meio deles. Jesus veio aqui, deu até a vida para salvar os pecadores. Agora eles estão tirando os pecadores julgados por eles, que não pode, e lançando nas trevas. Você viu? Tem condições de nós continuar nessa situação? Está evoluindo tudo, meu irmão. Deus deixaria as suas evoluções chegar às suas criaturas que ele fez? Jamais. Eu parei num ponto final das trevas aqui que fala, né? Agora vamos. E é tudo dentro do verso 30, essas últimas palavras que eu estou falando. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aí, maluco. Você viu aí? Jogou ele dentro do inferno de fogo. Ele vai ranger os dentes ali. Agora sim. Agora essa parte passou para Deus. Ué, mas e pode fazer essa coisa toda assim? Não pode, não. Deve ser explicado. Por que que ele vai ser lançado lá dentro depois que foi lançado das trevas? Não por Deus. Porque Deus, ele quer salvar todos. Está falando na Bíblia. Que ele está esperando que venha chegar o último a arrepender-se. Certo? E Jesus disse, será lançado lá, mas vai sair de lá quando pagar o último centavo. Pagou, não tem conta, meu irmão. Não tem ninguém para queimar a vida eterna, não. Deus não fez o homem e a mulher para depois desgraçar com a vida deles. Eles não pediu para ser feitos. E a lei divina é perfeita. Viu? Ah, mas agora você falou que essa parte é de Deus, então nos explica. Sim, porque ele indo para as trevas, enviado por um maldito que não tem esse direito. Esse elemento que lá, pelo menos, não estava bebendo cachaça, fazendo uso de coisas erradas, nas trevas ele vai passar a fazer. As trevas do conhecimento. Lá ele não aprendeu nada. Foi jogado fora porque não tinha contribuição à altura para ser lisonjeado.
Porque lá dentro, isso aqui funcionou, meu amigo, você não tem pecado no julgamento deles, né? Então esse coitado aqui vivendo nas trevas, ele vai começar a errar. Erros que, mesmo estando lá ainda, ele tinha parado de fazer. Mas ele indo para as trevas, ele passou a fazer. E agora, como é individual o julgamento, ele vai ter que passar por lá para acertar. Porque Deus não vai enfiando lá no céu, como diz parte desse povo, qualquer coisa não. Então, para entrar lá, sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Se você crê em Jesus, também deve andar como ele andou. Tem alguém que você conhece fazendo isso? Então, por isso, tem que passar lá. E é no final de todas as coisas, é no resumo. Quando Deus chegar àquela posição de tornar a terra, como a própria Bíblia diz, ele fará novos céus e novas terras. Nesse tempo, ele vai terminar com esse movimento. Vai colocar todos da maneira que é para ser, para poder pisar os portais celestial. Prezado amigo, eu peço você que deixe o like, se possível, inscreva no canal, se você ver que seja necessário, seja bom, se inscreva no canal, compartilhe, porque tem muitas pessoas que estão precisando ouvir essas palavras. Tanto pregadores, para que ele se salve, né? Porque ele diz que já está salvo, né? Mas está desgraçando com a vida dos outros, né? Então ele não está salvo. Ele não conseguiu se salvar, nem ele. Mas tem gente precisando dessas palavras. E, Senhor, meu Pai, eu agradeço ao Senhor por mais um dia, pela noite, pelas coisas que o Senhor tem permitido ao meu bem chegar na minha casa. Ainda que às vezes alguma dessas coisas não seja aquela que me deixe tão alegre, mas que seja bom para a minha perfeição, para o meu aperfeiçoamento, eu agradeço sobre tudo, Senhor, na minha vida. E pedindo sobre as pessoas que nos ouvem e nos assistem, também que os anjos da guarda do Senhor, que nós o consideramos em teu nome e o agradecemos o trabalho desses espirituais. E agradecemos o Senhor acima de todas as coisas. Assim seja, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, a fé que vence o mundo.